estreito porque manter o Evangelho em união é estreito, só se estiver no Espírito Santo, só se estiver no Espírito. Manter o amor na regra prática, só se estiver no Espírito Santo. Por isso que é estreito. Às vezes a gente quer sempre mostrar uma vantagem mais do que o outro. E isso não condiz com a porta estreita. Sempre a porta estreita é a porta que traz muita alegria, traz libertação, traz amor, a palavra traz humildade, a palavra de Deus. Então a gente sente bem na porta estreita, não é? Você compreende a boa palavra de Deus. Quero dar continuidade para minha esposa, como sempre, daqui a pouco veremos essa meditação na boa palavra do Senhor. Conhecimento da palavra de Deus precisa estar ser bem aproveitado nesse tempo. Primeiro, amada igreja, na santa paz, o Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos louvar 186 para a glória do nome do Senhor. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus,
mas quando foram revestidos, receberam a graça, a presença de Deus, sim. Porém, andar na porta estreita, você vai andar no caminho estreito mesmo, não? Vai vir lutas, vai vir decepções, vai vir coisas que só aqueles que são mesmo filhos de Deus vai resistir. Porque tem dois caminhos, o largo e o estreito. E o Senhor é quem diz que poucos entrarão por essas portas, né? Porque poucos vai entrar por a porta estreita. Então, porque é se desviar das coisas do mundo, é não fazer aquilo, perdoar sempre. Porque se não tiver perdão, humildade de reconhecer o erro, de dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, reconhecer que eu não estou fazendo querer e a vontade do Senhor, não entrará pela porta estreita. Precisa sim se humilhar diante do Senhor, tirar todo orgulho, tudo que impede chegar na presença do Senhor. Porque a igreja, muitas vezes a gente pensa que não, mas a gente somos orgulhosos, né? Às vezes, ao invés de chegar ali e falar, irmão, me perdoa, não, mas eu não fiz nada, foi não. Falar para o Senhor, faça a sua parte, né? E se não tiver perdão, como que eu posso dizer que eu vou entrar pela porta estreita? Aleluia. Nesta manhã, vamos fazer uma breve oração pela nossa família e a destruição que está aí no mundo. Os casais, o casamento entrou numa situação tão difícil na terra. A gente só vê problemas, morte de mulheres sendo mortas pelos seus próprios esposos, mulheres também que perdem a paciência e avança para olha, o mundo está daquela maneira. E muitas vezes nós vemos isso dentro de quem? Daqueles que são de Deus. Ah, fulano separou, fulano divorciou, quando vai lá ver, era o evangélico. Era aquele que confessou a fé em Cristo Jesus. E aonde está o perdão? E aonde está a humildade? De sentar e reconhecer seu erro. Aí eu digo, eu vou entrar pela porta estreita. Será que eu perdoo o outro? Será que eu estou mesmo preparada para, na hora da aflição, sentar e conversar? Então, o que mais nós sabemos hoje é brigas, é destruição nas famílias, principalmente dos que servem a Deus. Então, é uma situação tão drástica se nós, como igreja, não está vigilante e olhando, às vezes a gente peca, porque você não sabe que lado você fica. Então, a gente peca que você quer proteger o outro, não. Deixa que Deus faz a obra. Vamos orar pelos que estão passando por essa situação e são tanta destruição. E essas mães que perderam a vida e seus filhos estão no abrigo, estão lá. Gente, é muita tristeza. Pais que não pensam duas vezes. Quando tira a vida de uma esposa, ele não pensou nos filhos, os filhos vão para um orfanato. É muito sofrimento, igreja. Então eu digo porque eu já visitei esse lugar e eu sei a revolta dessas crianças. Quando você vai no orfanato que tem crianças que nunca viram seu pai, nunca viram sua mãe, porque foi destroçada a família. E nós, como igreja, temos que orar por essa causa, por essas causas. São muitas causas que a igreja tem que aprender em oração, em choro, em pranto, para que o Senhor venha ter misericórdia da sociedade, porque está um caos. A gente, graças a Deus, estamos aqui na presença do Senhor e aqueles que estão praticando as iniquidades. E agora sabemos nessa festa da carne, que é uma que o povo vive numa festa da carne todos os dias, mas agora é pior. Você entra no metrô, no ônibus, você passa vergonha das coisas que você vê com os seus olhos. Então, nós estamos vivendo os piores momentos na terra e nós não podemos nem comentar, nem falar, porque pode ser processado até apanhar. Então, para andar no caminho estreito, está difícil, é fácil falar ou eu não, mas é difícil andar no caminho estreito. Glorioso Deus Santo, nessa manhã, estamos, Senhor, aqui na tua presença. O Senhor, venha, Jesus, nos encher da tua graça, da tua presença, da tua misericórdia. E sabemos, Jesus amado, que todos os seus servos que andaram, Senhor, no caminho estreito,
pecado, Pai amado, de cabeça para baixo, porque foram fazer o que foram fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, nos dá graça, nos dá força, meu Pai, para viver esse mundo de terror, Senhor. Nós estamos no mundo maligno, Pai amado, tua palavra nos ensina que eu já esse mundo é do maligno. Mas estamos aqui, Senhor, querendo ser, meu Pai, coberto pela tua graça, pela tua misericórdia, nos fortalece, Senhor, para fazer a tua obra. Oh, Pai amado, Pai querido, Santo, Pai que estabelece a vida dos casais, Senhor, os que são, meu Pai, situações difíceis, aquelas crianças, Senhor, que estão nos abrigos, crianças abandonadas pelas suas próprias famílias. Oh, Santo de Israel, o Senhor tiver misericórdia, meu Pai, que pode ter. Oh, Papai querido, são tantas situações na terra. Ah, meu Pai, eu te peço, Senhor amado, por todas essas situações. Meu Pai, olha o que está acontecendo no mundo, meu Pai amado. Você sabe, tu conhece, Senhor amado. Então, venha, meu Deus, socorro, tua presença. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Livra dessa casa dos traços diabólicos, daquilo que não faz parte do teu reino. Tome violento, Senhor, tome seminário. Todo que sai em nome de Jesus Cristo. E nos cobre, Senhor, uma coisa do teu sangue. Abençoa a sua família, abençoa meu Pai. Pornografia, organizações, meu Pai, jovens, crianças, os casais, Senhor, toda petição, Senhor, conhece. Faz conforme o teu querer, Senhor, faz conforme a tua vontade. Nos dá graça, nos dá força, da saúde, meu Pai, para permanecer na tua presença. Eu preciso, Senhor, andar no caminho estreito. Eu preciso, Senhor, mas é por tua graça, é por tua misericórdia, Senhor, eu necessito, porque, meu Pai, reconheço, meu Pai, a weakness, e que eu sei, meu Pai, conheço meu coração. Ah, meu Pai, me santificar, me santificar na tua presença, me ajuda, Senhor, a andar, meu Pai, conforme teu querer, conforme a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a sua palavra. Tem casos na terra que não é o diabo, é o próprio Deus que está permitindo. Entendeu? É o levianismo, o homossexualismo, sempre teve, mas agora está, no entanto, que Deus colocou já as pessoas debaixo desta imoralidade. É Deus que colocou. Sabia disso? Ou não? O Evangelho ele vai ser pregado, oferecido a todos. Mas as oportunidades perdidas e a maneira de pisar na palavra acende fortemente a ira de Deus. Aí o próprio Deus entrega as paixões da carne. É Ele. Por isso que quando os filhos de Eli cometeram os pecados de posição iminente, graves, lá em 2 Samuel 25, 6, Eli aconselhou os filhos, e quanto mais Eli aconselhava, mais os filhos ficavam mais rebeldes. Porque Deus colocou o intento de matar os filhos. Deus queria matar e matou. Então nós temos que ter essa aprendizado, esse discernimento sobre os catástrofes da terra que está acontecendo na terra e o motivo. Se Satanás veio a ensinar a matar, roubar e destruir, só se a pessoa der lugar. E quando a pessoa dá lugar, aí Deus libera o diabo para destruir. Sabia disso? Ele não destrói se Deus não dá lugar, não permitir. Por isso que é bom o entendimento que a transferência de culpas não é justificada por Deus. Jamais. E vocês estão compreendendo? Vamos para o capítulo 1 do livro de Romanos, verso 18.
capítulo 1, verso 18 na sequência. O ensinamento ensina você primeiro a Deus e aproveitar, acatar todas as oportunidades. Diz aqui a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, no capítulo 1 e a partir do versículo 18. Encontraram? Podemos ler? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, diz aqui a palavra de Deus, e injustiça dos homens que o quê? Detém a verdade e injustiça. A injustiça de Deus é injustiça. Então, do céu se manifesta porque a ira. Hoje, irmãos, a gente na matéria de ensinamento, a igreja, ela, muita maior parte, não sabe responder essa pergunta. Nós estamos debaixo da ira de Deus ou debaixo da misericórdia? Da misericórdia. Então, isso não tem motivo para você regressar. Como diz aqui a palavra. E o versículo 19. Porquanto que Deus se pode, conhecer, diz aqui a palavra de Deus, que Deus pode conhecer sobre a manifestação das suas obras. Está escrito na minha Bíblia assim. E ele se manifesta porque Deus o manifestou. Pode continuar aí. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se detêm claramente semeiem pelas coisas que estão criadas, para que eles não fiquem inexcusáveis. O testemunho de Deus se manifesta visível e invisível. E o próprio homem andando, o próprio ser humano funcionando, se raciocinar, é o testemunho visível de Deus. Ônibus funcionando, condições funcionando, carros funcionando, mundo em função, tudo é benefício da graça de Deus no sentido comum para todos. Mas o ponto principal é que há o importante que Deus veio trazer o testemunho de várias maneiras para que o homem reconheça Ele como Deus e não troque o nome de Deus por tudo quanto é tipo de Deus, avaliando assim. Então aqui a palavra, pode sentar. Aleluia. A palavra nos refere, tem uma listagem grande aqui, que eles se tornam sábios, se tornam loucos e dizendo sábio. Aí vem a ira de Deus sobre a terra. Aí não tem desculpa do diabo, é o próprio Deus que vai trazendo o quê? Trazendo juízo. Vamos ver aqui nesse versículo, nos versículos 24, 25 e 26, do mesmo capítulo. Então nós estamos num tempo que é preciso que tememos a Deus, mas de uma maneira com entendimento. Saber que quando, por isso que Jesus disse lá em capítulo 10 de Mateus, e 9 também de Lucas 10, quando for pregando, que ninguém não dá ouvidos, até quando sacuda o pó. As pessoas estão muito viciadas a pregando, está certo, pregando. Mas o Brasil está sendo um dos países mais evangelizados, né? E como está aqui em São Paulo? Encontrou 24? Sim. 24, 25, 26. Pelo que também Deus nos entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira
Somente amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Prossiga, Beth. E, semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Compreenderam? Como você vai pregando a palavra e a pessoa vai resistindo, vai fazendo o nice, é um crente. A expressão do desprezo é como se diz que isso é um lixo. Aí nós já tivemos um comentário que até dentro de nós. Nós temos que ter muito cuidado e respeitar o potencial da fé salvadora. Lá no mundo Deus entrega, agora dentro da igreja também Deus entrega a dissolução e a destruição. Nós já tivemos um comentário que quem chamar um membro do corpo de Cristo, começa da fé de ladrão, é réu do juízo. Aí já entra dentro da igreja. Compreenderam? E eu já ouvi muitas, irmãos, já ouviram isso. E agora o levianismo, que segundo a história vem de origem da Grécia, que possuía segundo a história, mais de 200 mil deuses. E deixando o Deus da divindade de lado, aí é bom que preste bem atenção. Cada momento o mundo vai se expondo seus pecados graves. Como eles não tiveram conhecimento, não deram ouvido, né? Deus o entregou às paixões da carne para desonrar os seus próprios corpos. Você vê que além do pecado, e se você tem a ordenança da lei, você a respeitar a lei de Satanás. Vem falar contra a lei de Satanás, é processado, é discriminado, é conhecido como preconceito, a ilegitimidade do casamento. Aí já entrou forte no mundo, mas quem está permitindo isso? Quem está? Deus. Hã? Deus está permitindo por causa do pecado. Está falando aqui o pé da letra. Paulo fala disso. E é uma realidade. Agora, esse tipo de destruição que está vindo, é igual a minha esposa falou, nós estamos sabendo, é dois caminhos, né? Duas religiões. No mundo tem mais de 2.000 religiões, mas no geral são duas, né? A religião, quem sabe o que quer dizer religião? A palavra religião significa religação. Ou nós, porque o homem caiu e desligou-se de Deus, e nunca mais o homem marcou encontro com Deus. Eu não sei por que eles estão pedindo, né? Eu marquei encontro com Deus. Portanto, não é por maldade, mas a inocência demais da falta de raciocínio traz tudo esse conceito. Aí do homem nunca mais marcou encontro com Deus. E é sempre também no princípio do homem nunca marcou encontro com Deus. É Deus que marca o encontro com o homem. É Deus que marca o encontro com as pessoas. Aí daí para frente Deus marcou e continuou marcando o encontro com o homem. Mas agora no sentido de fazer o que com o ser humano? Uma religação. Religação em quem? Em Cristo. É a palavra religião, quer dizer religar, refazer algo que tinha sido desfeito. Sabia, meu amado? Para que entendamos bem a
tudo isso vem na visão do Espírito Santo de Deus. Aí o primeiro tratado de Deus com o homem foi criar o homem e adotar como filho e dar para o homem as devidas regras. Regras leves, mas eram dispensáveis. E toda a tardinha, Deus literariamente marcava o encontro com o homem. Não é o homem que marca o encontro com Deus. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver isso. E Moisés nunca marcou o encontro com Deus. Deus disse: Moisés, suba ao monte, e lá eu falarei contigo. E disse o Senhor a Moisés: faça a festa em tal lugar aonde o Senhor teu Deus te ordenar. Então, também, fazendo esse parêntese, a inversão do valor até em hinos traz uma decadência muito grande. Tanto que quando uma pessoa não conhece a Cristo, alguém leva a palavra, o próprio Deus envia alguém para levar a palavra, ou convidar, vamos à igreja, Deus manda. Vem de lá para nós e de nós distribui. Vem de lá. Ide, pregai, vem de lá, tudo vem de lá. Ninguém pode receber a palavra se primeiramente um de nós não transmitir. É uma honra que ele deu, mas é a ordem, nós não estamos dando ordem. Nós estamos cumprindo. Como é que você vai dizer, eu marquei o encontro com Deus? Não existe. É um absurdo, e as pessoas não entendem isso, né? E ainda fala até lugar, mas se você for olhar na etimologia certa, no sentido da palavra, como Deus prioritário e o homem sujeito, por isso que você tem que aprender a palavra para não pensar emocionalmente pensando que é Deus. Agora o que nós queremos referido é que o homem caiu, quebrou duas alianças, a aliança da inocência e a aliança com a natureza. Então, o que veio para a terra? Maldição. Está lá em Gênesis 3, 19, na sequência, 17 diante, vai dizer. Então, a maldição cobriu a terra, né? Que a maldição cobriu a terra, a ira de Deus veio sobre todos. Só que, como diz o salmista, né? A ira do Senhor dura no momento ao seu favor está. Aí a reconciliação, reconciliação, o reencontro de Deus com o homem, mas agora por meio da morte de seu filho Jesus. E quem pisar nesta providência de Deus, claro que Deus manda ir em cima deles. É uma realidade nisso. E aí, a bondade de Deus, ela é revelada dessa maneira, mas não é questão da pessoa ouvir e fazer pouco caso, ser leviano. Ouvir e ao interesse de agradar o Espírito Santo para você valorizar a palavra. Como está o mundo? Rejeitando a segunda oportunidade de Deus, não tem outra. A primeira, Deus deu, como está referindo às pessoas, a promessa se cuidasse, se guardasse a lei. A lei condicional, a lei da inocência. Então, o fundamento vem de lá. O homem quebrou a lei da inocência, Deus não poderia mais tocar no ser humano, devido ao grau do pecado que o homem cometeu. Porque o pecado, ele é contagioso, quem sabe? Ou não? Por isso que a mente precisa que seja bem observada por Deus, bem observadamente, é a mente que vai definir a voz secreta da alma. E naquele acontecimento, nunca mais o homem buscou a Deus. Mas Deus buscou o
o homem. Através do quê? Como de compra. Aí já foi comprado. A primeira vez Deus fez o homem, ser humano, e adotou. Disse a Adão, multiplicar, encher a terra, povoar, e deu 7 recomendações a Adão quando ele criou. Só que a 7ª, se ele pecasse, sofreria a pena do morte. Agora, quando isso sucedeu, aí o homem já não foi mais na adoção, simplesmente por Deus fazer o homem do barro e adotar como filho. Agora já foi preço de sangue. Agora nós estamos nessa época e a salvação é dada a reconciliação. Ou a pessoa reconcilia em Cristo, em Deus, ou ela reconcilia com aquela série de pecados que têm sucedido por aí. Aí é o direito, não, Deus nunca dá direito ao homem de pecar, tá? A questão de pecar referente a Deus não é livre-arbítrio. Deus diz não, 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 e não, e não. Não tem meio termo. Por isso que nós vamos começamos a fazer a avaliação sobre o julgamento. Agora, por enquanto, nós estamos observando, mas já lá, na época de Paulo, mais ou menos 58, depois de Cristo, ele já teve esta visão, esse discernimento sobre os cristãos. Agora, Deus chamou o homem e compra. Eu não compro. Comprou ou não comprou? O homem não foi comprado, não? Tem um corinho certo no cano que a gente canta. Eu fui comprado por um preço, não pode ser corinho real na palavra. E nessa compra, custou a vida de quem? De seu filho Jesus. Agora vai Deus ao encontro do homem. A Escritura diz que Deus veio do lado direito, Abraão estava lá do lado esquerdo, do lado do pecado. E Deus veio a Abraão, e ali ele fez uma aliança com Abraão, ambos tornaram amigos. Mas com a presença do sangue de Cristo. É assim que o mundo está hoje. Quem rejeitar esta palavra, ainda quando tem toda a oportunidade, e para o mundo tem um sistema maligno de reprovar a fé dos fiéis, claro que aí Deus fala com o diabo, vai lá e destrua. É Deus que manda. Como nós lemos, a irmã já leu. E o mundo não tem o conhecimento do aviso de Deus para a reconciliação. Então o que é que acontece? Aí a ira de Deus se acende de tal maneira que está aí hoje. E é igual no tempo do dilúvio, as crianças foram juntos. Porque o pecado dos pais corresponde à responsabilidade das crianças. No Novo Testamento, Jesus diz que nos tais é o reino dos céus, mas não pode usar aquele versículo isolado, que todas as crianças não têm mais a responsabilidade congênita. Tem sim. A responsabilidade com o adulto tem os pais, na realidade. Agora, quando nós passamos a compreender a palavra, e ainda mais, as pessoas ainda dizem, mas por que tanta destruição? Mas a pedagogia do assunto está no princípio, na rejeição dessa palavra. Palavra do Senhor, nosso Deus. Agora imagina bem, Deus fez um compromisso com o povo, que no momento em que o pecado do povo caiu sobre Cristo, qual foi a reação de Deus? Virou o rosto, sofreu. Está aí no livro de Mateus, capítulo 27, né? Versículo 50, na sequência, quando
Deus meu, por que me desamparaste? Ali tem o fundamento de Deus sobre o seu Filho e a missão é levada ao mundo para a salvação. Porque ele, como cordeiro, ele ofereceu a Deus imaculado, sem mácula. Morreu para Deus. Só que referente à reconciliação, todos os nossos pecados caíram sobre ele, já profetizado em Isaías capítulo 53. E naquele momento Deus fez o quê? Porque se nós lermos o livro de Levítico, capítulo 16, eu quero até levar a esse conhecimento que ainda não descobriu. Vamos para Levítico 16, 8, 9, livro de Levítico. Lá no Antigo Testamento já tinha esta visão do sacrifício do Filho de Deus, de duas maneiras, para Deus e através de nos levar a Deus. Mas através da sua própria morte. Que só precisava que tivesse as condições de salvar, que não fosse possuidor dos pecados de Adão. Então, todos esses detalhes, hoje é voltado a palavra para o mundo, ouvir e discernir, ou rejeitar ou abraçar. Encontrou, irmã Pedro? Levítico 16, 8. 8. Isso. E Adão lançará, é aqui? Isso, 16 verso 8. E Adão lançará a sorte sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode missário. Isso. Que era do povo. Missário quer dizer missão, né? O que faz a missão de resolver o problema do povo. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresenta-se ativo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Era dois bodes. Os animais simbolizavam Cristo. Então eles pegavam, como se fosse essa foto, fazia isso, jogava. Uma parte é para Deus e outra para o povo. Então, aqui caísse para Deus, aquele bode era morto, simbolizando Cristo oferecendo a Deus em sacrifício vivo. E ele, através de si mesmo, isso fala muito no capítulo 9 de Hebreus, principalmente versículo 11 e 15. E o que não caísse para o povo, não era morto, mas simbolizava, levava o pecado do povo. Levava para onde? Então já era o suprimento de aquele bode emissário, ou que levava a missão de resolver o problema do povo, era levado, soltado lá no deserto e morria lá. Porque o pecado, segundo a ordem bíblica, é fora do arraial. No sentido de casamento, vocês estão compreendendo ou não? Que é a Bíblia? O presbítero, essa parte de lançar sorte, quando, lá em Atos, quando eles tiveram que escolher outro apóstolo no lugar de Judas, eles falam essa palavra, lançar sorte. É desse jeito aí que você falou? Lançar sorte, você podia, na época, de pegar uma moeda, um dardo e jogar. Então, para escolher o que caísse para cima, era para. O que caísse para baixo, era
puxar o versículo chave, o 8 e o 9. Não, então para escolher um discípulo que ia ficar no lugar de Judas, quando fala lançar sorte, era lançar sorte mesmo, jogar, não é? Jogar um dado, uma moeda. E essa última vez que a gente encontra na Escritura de lançar sorte, foi lá na cruz, quando Jesus estava crucificado, e depois na escolha de Matias, lá no capítulo 1 de Atos, já viu? Já, E então, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, justamente. Mas com o apostolado temporário, porque o substituto não era Matias, era Paulo. Mas Paulo não estava convertido na fé, estava convertido na lei. E aí não funcionou. Funcionou temporariamente. Aí Matias não se fala mais, desaparece. Mas o que nós estamos falando é isso. Para compreender as providências de Deus e a reação do mundo. Por isso que a irmã Leona lembra que Deus entrega a ira de Deus. Vem sobre o filho da desobediência, que eles põem no coração de casamento, homem, união, homem com homem. Em Levítico parece que é 18, parece que é 18 ou 20, fala que com varão não te deitarás como se fosse mulher. E assim se vai. Semelhantemente também mulheres como se fosse homem. Mas a ira de Deus cai sobre essas pessoas devido à sua desobediência. Então, é a questão de que a pessoa ela tem direito de ouvir e compreender. Se ela quiser compreender, ela compreende. Se ela não quiser, também dali para frente, ela não é mais inocente. Porque o avisado é para que a pessoa saia da inocência. Mas quando não dá ouvidos ao aviso, faz-se de inocente, só que não diante de Deus. Então um crente pode estar debaixo da ira. Uma pessoa que se diz crente, né? Crente assim, que aceitou Jesus para obedecer a palavra, mas não obedece, ela está sob a ira de Deus. Tá? Isso. E só tem um meio de obedecer. É você desligar dos mandamentos da lei cerimonial e integrar-se meramente na fé. É assim, por exemplo, uma mentira. Que mentira é uma... Como fala? É um pecado. Mentira é negar a verdade. Que é Deus. Então é um pecado, não é? Que é Deus. Isso. Então uma pessoa que mente, ela está sobre a ira de Deus. Ela está aberta para o diabo fazer o que quiser com ela, não é? O mentir não é tão grave. Segundo a Bíblia, o mais grave é continuar mentindo. Aí gera pecado capital, porque já houve falha em Abraão, no mesmo lugar que Noé e Abimelé, Abraão falou que Sara era sua irmã, no mesmo local Isaac falou que Rebeca era sua irmã, quer dizer, que negou a realidade, só que não continuou negando, depois reconciliou. Porque tudo isso é um respeito que traz o sangue de Cristo. O perigo da mentira é a sua continuar mentindo. E como estamos falando. Agora, a providência de Deus para trazer o homem à religião correta, a religião, como diz Tiago 27, 26, a religião pura e imaculada é o respeito à fé que o Senhor trouxe para qual motivo? Para a salvação. Os irmãos lembram que nós estamos sempre comentando, irmão, cuidado. Se você chamar outra pessoa de ladrão, é o mesmo pecado que está lá no levianismo. Leva para o mesmo lugar. Homossexualismo ou sodomismo. Você chamar, você é um ladrão doméstico da fé, o pecado é o mesmo. A pessoa fala, o mundo está assim. E a inversão de palavras que a pessoa traz? Por quê? Porque na igreja primitiva, o povo, quanto era o dízimo do povo da igreja primitiva? Daí era fé. Quem sabe a porcentagem? 100%.
Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 41, 42, 43. Então, ali a fé ela não tem limite. Ela pode chegar a 10, a 30, a 40, a 100, como chegou na igreja primitiva. Então a pessoa ela está sem limite, dado por Deus para fazer o bem. Agora, quando você chama a pessoa de ladrão, automaticamente você está profanando o sangue de Cristo, que é o nosso comentário desta manhã. Aí entra todo tipo de processo contrário à palavra. Agora, você quer chamar uma pessoa de ladrão? Usa o código da lei e entra na maldição. Mas mesmo que a pessoa seja ladrão mesmo? Não, pode chamar? Doméstico da fé. Ah, Doméstico da fé. Quando a pessoa aceita Cristo, tá. compreendeu? Por exemplo, a irmã é uma doméstica da fé. A irmã. As irmãs, nós. Agora, se nós chegar via boca, que geralmente se fala publicamente, a pessoa, biblicamente falando, Jesus diz que ela já está condenada indo para o juízo final. Porque a comunidade da fé, lá na igreja primitiva, foi mais de 3 mil, quase 3 mil almas só de uma pregação do apóstolo Pedro. E todas aquelas 3 mil almas foram beneficiadas com o efeito da. Então ninguém mais roubava. Quem tentou roubar foi o Ananias, que foi dar um golpe, né? Porque deu a metade dos bens e ficar com o outro. Ele usou de avareza, licença de avareza. Mas hoje, naquela época, depois que veio a fé, a gente fala tanto do mundo, mas existe tão pecado grave que a pessoa leva a pessoa para condenação, às vezes é usado dentro da própria igreja. Mas A maior parte da tua, só um pouquinho. Lá em Atos, onde nós estamos agora, chegando em Atos, eles dizimavam 100%. Já leu? Eles davam tudo que tinha, né? É um dizimar sem limite. Sem limite. Mas E ninguém. os apóstolos eram tão justos, tão contentes com o que tinha, que a igreja se tornou uma igreja muito potente, e os apóstolos eram os administradores e continuaram pobres de material. Você vê que justiça, né? Nenhum tinha a sua reserva ou extorsão de valor, assim por diante, mas todos os apóstolos administraram a riqueza que veio materialmente dada pelos membros, e eles pobres, quer dizer, pobres, mas contentes quando estavam se alimentando e se vestindo. Quando se trata de exercer a palavra, a fé, ela está nesse patamar. Por isso que se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ele tem o que? A avareza. Vai ao contrário de Deus. Por isso que eu estou referindo a ensinar por Cristo em Mateus 5, 22, que qualquer que sem motivo encolerizar o seu irmão será réu do juízo. E essa palavra de agressão, que chama a igreja de ladrão, é uma agressão à fé salvífica. É uma agressão à fé que foi dada, registrada, mantida através do quê? Do ministério da compra. Compra por quem? Por Cristo. Ele nos comprou pelo seu sangue e nos salvou antes das cobras. Isso não é lindo? Então, ela naquele. Quem chamar o seu irmão leviano, que é raco, ou vão, é réu de um julgamento de 70 anos, em círculo e ele lá no meio, prestando depoimento porque ele soltou aquela palavra para condenar ele mesmo. E quem chamar o seu irmão de louco é réu do fogo do inferno, por motivo de rejeitar a graça que Deus deu. Agora, lá no código de Malaquias, a lei dava o direito de chamar a pessoa de ladrão.
devido a fazer a obra como estava na lei. Agora a pergunta no resumo é: nós estamos na lei ou na graça? Na A graça. graça. É isso que A graça liberta ou oprime? Liberta. A graça tem limite? Tem? Qual é o limite da graça? O que for necessário. Mas quando eu queria colocar a palavra, porque tem pastores que pregam primeiro. Você é ladrão, você não dá seu dízimo, a sua oferta, você é um ladrão. Então eles falam isso abertamente. E a gente fala, Jesus. Precisa ensinar. Então, mas eles falam assim abertamente que a pessoa que não oferta. Gente, tem pessoas que ela pode não estar oferta, mas está ajudando uma pessoa necessitada. Porque tem pessoas que levam. E aí, o seu irmão está lá necessitado e você não tem coragem de estender a mão? E Deus é tudo. Tem razão, no 3 de Lucas, João Batista, ele não só limitou como se fosse na lei. Antes da lei, Abraão desenvolveu por disponibilidade de fé. Antes da lei. Jacó também, que eu digo, é disponibilidade de fé. Só que a obra de Abraão não foi só 10%, foi muito mais. Devido ao rendimento que a fé nos traz. Agora, para Israel, que chorou, guardar a lei, quando eles falhou, foi chamado por quê? Falharam, a nação falhou, foi chamado de ladrão. As irmãs podem ver que lá está no singular. A palavra não está no plural. Vós, todas as nações, não existe. Porque para as nações foi levado a palavra com fé. E ela não limita a maneira de servir a Deus. É Israel, não é que aquela palavra é somente para o povo. É porque está no singular. Não sei se a irmã quer dar uma olhada aí, Malaquias 3:9. Está singular. Não é plural. E o português da Bíblia é inspirado. A gramática da Bíblia é inspirada tem que ser. Ou a pessoa obedece ou ela adultera o ministério que está pregando. Analise bem. Com maldição sois amaldiçoados, porque derrubais a mim, vós toda a nação. Tem S aí? A nação, não. Então, não tem. Agora, as pessoas, isso chama ganância religiosa, para chegar aos seus desejos por enquanto, porque depois do mal, provavelmente na Bíblia diz. Aí diz: vós que me roubais, vós toda Nação. Nação. Israel. pura. De duas para mais já não é nação, é nações. Aí não sabe disso. Agora, essa gramática adulterada, sem um mínimo de temor a Deus, e assombrando e adoecendo a mente dos simples, aí que a Bíblia diz que a igreja vai e o pastor fica. Deus continua a nos abençoar. A igreja está escrito lá em Mateus capítulo 24, 25, 24, 48 a 50. E esse tipo de palavras que leva as pessoas a ser espancadas, mentalmente falando, o Senhor tira o rebanho e o pastor fica. Vai para o lado de fogo. É isso que estou falando. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não citei devido ao controle do horário, mas se for esse, a irmã já leu? Ainda não, né? Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 48, 49, 50. Se aqueles nossos servos começar, o senhor nem vai. Eu estou pregando que Jesus vai vir, mas que ele não vai vir, não. Eu nem vou santificar. É o fariseu. Prega certo e vive errado. Encerrado. Aí virá o Senhor daquele servo, tirará o rebanho e apartará o servo, levando ele para os atormentadores, para os avarentos. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, que é uma demonstração de castigo. E no capítulo 23 de Mateus, eu contei, mas não me lembro bem, mas
mas tem uma série de palavras de condenação para os fariseus. Ai de vós fariseus que colocam jugo pesado, ai de vós fariseus que exploram o povo. Tudo vem de ai. Ai pode olhar, está cheio de ai. Ai de vós fariseus que procuram um conhecimento terreno para longe e depois é feito filho do inferno 2 vezes mais. Quer dizer, marcado com o número da vista. Então é terrível essa situação. E o Senhor continua nos iluminando nossa mente, mas precisa aprender ou não precisa? Precisa. O irmão falou, mas essas pregações dá problema. Mas é fácil de resolver. Não, eu falei, não dá problema porque ensina que o salvo, ele não está ligado a 10%, é mais do que isso. Ele tem uma disponibilidade sem limite. João Batista chegou a dizer que ele tem 2 túnicas de quando tem necessidade, ele vai para 50%. Quem tiver alimentos, faça o mesmo, vai para 50%. Aí Jesus, que é, claro, aprendido com Cristo em Mateus 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o hortelão, o heno, e toda a produção da hortaliça, da lavoura, e desprezais o mais importante da lei moral. Viu? Ai para os que praticam assim. Mas essa palavra ai, ela não é dita, não é ensinada. Não, aí. O mais importante da lei é algo que não tem fronteira, é o acordo, é a misericórdia, é ser justo, a prática da justiça. Primeiro vem a justiça, é ser justo. A misericórdia é gostar de acordo, e a fé é a que nos desvenda da salvação por obras. Depois, na quarta instrução de Jesus, aí entra 10%, mais como dá. Viu? O fariseu lá dizimava para ele, não é? Roubador, ladrão, adúltero, eu não sou assim. Ele não falava? Lá em 18 de Mateus, de Lucas. Então, para o ensinamento, ele não tem conflito, só se a pessoa quiser criar por aparência. Tem? Você pode dizimar 10%, só que se o seu irmão tiver necessidade, você vai dar mais. Vai mais. Isso. Quem compreendeu? Não é obrigação, como na lei era obrigação, na graça é dever. Na prática do bem sem limite. Deus continua abençoando. Não é uma instrução ou não precisa? Então, por isso que o mundo está entregue às paixões do mundo. É uma realidade isso. Vamos agradecer, eu vejo a sua carta para a Deus, e já vamos agradecer a Ele. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Porque, irmãos, as pessoas censuram muito a fé do irmão.